Olá, pode pedir para entrar, Carol. Deixa eu ver aqui. Deixa eu já. Joia. Boa noite. Tô chamando aqui, Carol. Joia. Olá, Opa! Eu fui olhar se você já tinha. Falei, será que eu não apertei aqui no lugar certo? Boa noite. noite, tudo jóia? Tudo, meu amor, seja muito bem-vinda, muito Obrigada. bem-vinda a esse momento tão especial. Boa noite para vocês que já estão chegando. Vamos esperar um pouco, né, Carol? Só entrar mais alguém. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas. Que prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos uma convidada muito especial, né? A Caroline, que vai falar aí sobre os desafios da família de um superdotado. Alguém por aí tem desafios, gente? Olha, o negócio aqui em casa é desafiador. Não sei como é que é por aí, mas aqui nós temos desafios todos os dias. Aliás, uma hora a gente está assim naquela tranquilidade, de repente a coisa muda. E nós aprendemos com isso. Olá, Fernanda, que prazer que você está aqui. Então, gente, hoje nós estamos aqui com a Caroline. Ela decidiu contar um pouco sobre as suas experiências, como é que tem sido o dia a dia. E aí, para começar, ela vai se apresentar e nós vamos ter uma conversa assim bem tranquila. Eu já quero te agradecer, Carol, por você aceitar. É uma honra estar aqui com você. Eu sempre falo que esse momento é um momento que a gente aprende muito, porque tudo que é falado a gente acaba tirando algum aprendizado, né? A gente compreende mais algumas coisas, a gente consegue entender que não somos só nós que passamos por algumas situações. E eu acho que o bacana desse momento é essa troca. Então, querida, eu quero que você fique à vontade, quero que você se apresente. E aí vamos começar a nossa conversa. Obrigada, Socorro. Eu que te agradeço muito, é um prazer, uma honra estar falando com você, né, com todo mundo que te segue aqui, enfim. É muito bom sempre falar sobre esse assunto, né, que é tão relevante, infelizmente não tão falado, né, mas a gente está aí para discutir, conversar, explicar um pouquinho da realidade, desmistificar um pouquinho, né, também. Isso É isso mesmo. aí. Você quer Pode se apresentar, Carol, para as meninas conhecerem Bom, mais você, conhecer um pouco da sua história, né? E aí a gente vai conversando assim, olha, quando a gente pensar que não, o tempo já passou e a gente ainda tem coisa para falar. é bem isso. Bom, eu me chamo Caroline Volpato, eu sou aqui de Maringá, no Paraná, né? Eu tenho duas crianças, uma de 2 aninhos e o meu menino de 7. Meu menino de 7 que foi identificado, né? Aos 4 anos, ele foi identificado com altas habilidades, superdotação, né? E a partir daí, então, são aí quase 4 anos aí de bastante estudo, aprofundamento, para a gente conseguir atender e entender, né, o que está acontecendo e como ajudá-lo, né? Caroline, então, conta para gente como é que foi o antes dessa identificação. Como é que você chegou à identificação? Porque eu recebo tantas perguntas assim, nossa, eu desconfio. Olhando para alguns textos, algumas postagens, eu identifico, mas eu não tenho certeza, então eu estou assim, desesperada, ou eu não sei o que fazer. Como é que foi para você antes da identificação? Como é que você chegou nessa identificação? Isso é muito normal, muito comum mesmo. Para mim também foi assim. Foi um processo um pouco doloroso, um pouco difícil, assim, porque eu acho que acho que aí começam os desafios, né, da família, né?
em conseguir visualizar e aceitar o que está acontecendo e buscar ajuda, que é fundamental, né? Porque sozinho, eu falo assim, ninguém consegue nada na vida, né? Então, buscar a ajuda de um profissional. Então, no meu caso, a gente percebia em casa já desde muito pequeno aquelas atitudes assim um pouco de uma criança que é um pouco precoce, digamos assim, né? Desde um aninho, falou muito cedo, andou muito cedo. Acho que o primeiro start, assim, para nós foi a fala, né? A fala dele sempre muito rebuscada, sempre muito acima, desde os 2 aninhos, assim, 1 aninho, 2 aninhos, que começou a chamar a atenção. Mas a gente ficava naquela, ai, filho primeiro, neto primeiro, não, acho que sou eu que estou querendo babar o ovo. Então a gente ficava naquela, não é? Então esse já era um desafio, a gente saber o que estava acontecendo. Então, infelizmente, no meu caso, a escola não identificou, não indicou para profissional, nunca ninguém salientou nada. A gente mesmo que buscou um profissional, inclusive na época eu busquei para a própria Secretaria de Educação, fiz gratuitamente essa avaliação com profissionais, e aí deu o que a gente já esperava, né? Assim, na verdade, eu conhecia muito pouco ou praticamente nada do tema. Eu falo assim que foi Deus mesmo que me colocou numa roda de conversa um dia e eu, nossa, será que pode ser isso? E foi. Né? E a partir daí que tudo começou. Acho que o laudo, a identificação é só o início, né, dos desafios aí. É verdade, né? Porque assim, até você conseguir entender, né, que aquela criança tem comportamentos que são diferentes. Assim, o que vem muito para a gente é que as mães, no geral, nós passamos por muitas situações, porque no início nós não sabemos o motivo dos comportamentos diferentes, não sabemos o que fazer. Geralmente a gente recebe muitas críticas, né? Porque a criança age de alguma forma, porque às vezes a gente não consegue controlar aqueles comportamentos, e aí a gente sabe que procura fazer o melhor possível, procura orientar, procura estabelecer regras, procura estabelecer limites, mas não funciona tão bem como funciona às vezes para as outras crianças, porque a gente não sabe ainda como lidar com aqueles comportamentos. E aí vem a identificação. Né? E a identificação a gente fala, oba, descobri agora o que que é. E agora, o que que eu vou fazer? Né? Aí vem uma outra etapa, que é após a identificação. Como é que foi para você após a identificação? Como é que você se sentiu? Você ficou mais tranquila ou você ficou apreensiva? Entrou naquele estado de luto que tem algumas mães que eu não queria que meu filho fosse ou tivesse nenhuma outra condição que não o que eu já imaginava que fosse uma criança normal, né? Como é que foi para você, Carol? Eu acho que foi bem isso mesmo. A Socorro é tão boa que ela já fala já bem isso, né? Vai na veia. É isso aí, assim, a gente sentiu, primeiro, acho que a minha maior sensação que eu me lembro, assim, foi medo. Medo porque eu não sabia o que era, entendeu? Eu não tinha esse conhecimento prévio. Vou me informar exatamente o que é para ver o que ele tem. Não, eu fui meio que na intuição, assim, entendeu? Então, teve um momento, assim, acho que 1 ano ali, foi meio que uma trava. Tem, mas o que que é isso? O que que eu vou fazer com isso? Quem eu procuro? Né? E aí a gente foi buscando conhecimento, buscando profissionais, né? Entender, estudar um pouquinho do assunto. E era isso daí mesmo, essa agitação, essa inquietude deles, esses questionamentos que vem muito, né? Porque às vezes a pessoa fala de superdotado e fica imaginando uma criança intelectualmente, né, academicamente, com conteúdos, e às vezes não, às vezes simplesmente ela se manifesta num comportamento emocional muito diferenciado, né? Então, assim, inquietude, questionamentos existenciais, enfim, tem várias características que às vezes, para a família, é o que mais pesa do que academicamente falando, assim. É porque acaba que o conteúdo eles buscam, né? E chama atenção, chama, mas tem muita coisa que para nós, assim, o que mais foi doloroso nesse processo foi essa questão conseguir equilibrar o emocional deles, né? Essa intensidade, porque você pensa em intensidade para o superdotado, no caso do meu filho especialmente, é intensidade em tudo. Então, quando ele tá nervoso, tá intenso, muito nervoso. Quando ele tá feliz, ele é muito feliz. Quando ele tá querendo conhecer, ele busca muito conhecer. Então, e é sempre assim. Então, essa intensidade é exaustiva para a família, né?
uma coisa que pesa, e é igual você falou, muitas vezes tem pré-julgamentos, é mimado, né? Ou, é você que superestimula seu filho, né? Quando a gente sabe que, na verdade, a gente simplesmente atende a demanda. E muitas vezes a Exato. gente se sente não atendendo tanta demanda. A gente olha e fala, nossa, acho que eu não estou conseguindo atender tudo que ele precisa. E aí vem alguém de fora e fala, não, você que superestimula. Eu, meu Deus, o que está acontecendo? E você Né? fica sem saber o que fazer, na verdade, né? Exatamente, esse dilema que eu acho assim que eu percebo também com uma conversa que passam por isso. Né, será que é ele? Será que o problema sou eu? É ele ou não é um problema? Simplesmente hoje eu vejo que é uma condição e que a gente tem que lidar com isso. Isso não é uma coisa que tá hoje, né? Porque não é uma doença, não é é uma condição. Ele é assim, a criança é assim, vai ser um adulto assim, né? Então a gente vai ter que lidar com isso, né? E aí é importante, né, Carol, a gente entender. Até é importante a gente falar sobre isso, porque teve uma reportagem que eu divulguei e aí deu uma interpretação equivocada com relação a isso na fala do repórter. E eu até falhei, porque eu deveria ter feito uma ressalva sobre isso, mas eu não fiz. Que deu a entender que a criança se tornou um superdotado. E aí é importante a gente entender que ele não se torna no meio do caminho, mas que é uma condição dele, que ele nasce, né, que é dele, que é nato ali. E aí isso pode se desenvolver ou não, nós podemos estimular ou não. Quando a gente não favorece, nós sabemos os prejuízos que essa criança pode ter no seu processo de desenvolvimento. Então, é importante o que você colocou. É uma condição, ele vai se tornar, não, ele vai ser sempre assim. O que nós precisamos fazer é exatamente procurar trabalhar para esse ajustamento emocional, que é o que causa para nós, mães, o grande desafio. Gente, e é para a vida. Eu tenho a minha filha, né, hoje com 18. E assim, ontem aconteceu uma situação que acontece sempre. Nós saímos para fazer um lanchinho rápido ali entre um intervalo de uma atividade e outra. E minha filha passou, minha filha mais velha, e fomos fazer o lanche. E aí estava tudo bem. Lanchamos tranquilo, tudo bem. Retornamos, minha filha foi para casa e a gente voltou. No meio do caminho, ela, mãe, eu não aguento mais essa dor no meu estômago. Mãe, essa dor no meu estômago. Mãe, isso aqui. E aí ela começou, assim, intensificou de um minuto para outro. Porque não é assim, gente, que acontece? Uma intensidade começou, aí foi detalhes de situações que... E aí, naquele momento, o que eu faço? Não é simples para você, não é simples para mim. E aí é quando nós precisamos ter, né, um conhecimento sobre as nossas emoções, um domínio sobre as nossas emoções, um controle sobre nós, para que a gente possa ajudá-lo. E aí, nesse momento, eu paro, esperei, desci do carro e fui lá. Filha, me dá um abraço. Querida, olha, nós já estamos fazendo tudo. Nós já estamos com nutricionista, nós já estamos com endocrinologista, nós já estamos com as consultas, nós já estamos com psicólogo. Meu amor, abraça aqui. Então, olha só, vamos lá. Ó, você é muito amada, você... E olha, ela tem 18 anos. Aí você aí pode virar para mim e falar assim, socorro, é mimo? Não. Não, porque ela está em sofrimento. E assim acontece com as nossas crianças pequenas. Se a gente desconsidera, se a gente não acolhe, a dor dessas pessoas é muito grande. Então, é a gente compreender que é um ser especial, que aparentemente é muito saudável, se você olhar, né? E olhar para a aparência, mas que as necessidades internas exigem esse nosso cuidado, essa nossa compreensão, exige que a gente tenha um nível de empatia muito grande, né? Para compreender, para abraçar nesse momento. E para a gente conseguir fazer isso, gente, a gente precisa, como mãe, estar bem, né? Essa coisa mesmo do respirar.
de parar e entender que naquele momento nós precisamos acolher. Porque é isso que naquele momento eles precisam, né? De ser abraçado, de ser compreendido, de se sentir amado, de se sentir pertencente. Isso Isso aí, Socorro, é bem isso. é É bem bem isso isso. mesmo que eu estou falando, assim, muitas vezes aqui em casa, às vezes a gente tá, eu tenho uma menina de 2 aninhos, então é muito conturbado, dia a dia todo mundo, meu esposo trabalha no horário, eu em outro, é pequena, né, todo mundo, né, é casa, a gente que é mulher sabe, é casa, é comida, é tudo, né, então, tem hora que ele tá lá ansioso com muita coisa, principalmente com relação à escola, que também é um outro desafio nosso, né, então, às vezes ele tá lá inquieto, num sofrimento, às vezes é uma coisa pequena, gente. É isso que aí, às vezes, quem vem de fora fala, "Ah lá, tá mimando." Mas não é a gente que tá dentro, e é uma coisa também que eu acho que eu deixo como dica aí para as mães: esquece o mundo lá fora. Você conhece seu filho e você sabe o que ele precisa. Se você sente que ele precisa de um abraço, é um abraço. Às vezes é só isso. Eu falo, filho, ele tá chorando, espernando. Eu falo, então olha aqui, quer um abraço? Acaba tudo. Ele me dá um abraço e parece, juro, parece que sai, tirou com a mão. Ele só queria se acalmar, se estabilizar. Estabilizou, ok. Dou um tempinho para ele e aí eu retomo e converso. Olha, filho, isso que você sentiu, foi isso. Vamos, né? Vamos tentar da próxima vez, né? Entender melhor, agir diferente, porque eles explodem, né, Socorro? É igual você falou, parece que É, aqui fora tá tudo bem. Lá dentro, eu falo que eles explodem é, de dentro para fora, né? exatamente. É. E aí, né, Carol, uma coisa importante é a gente entender e assim, a gente procurar ter realmente um equilíbrio. Nossos filhos, eles são altamente inteligentes, eles têm um potencial, mas eles precisam de limites, eles precisam de regras, eles precisam de valores, princípios muito bem estabelecidos, eles precisam aprender, né, a ser resiliente, a ter persistência. Isso nós não podemos, como mães, como pais, negligenciar. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a aprender a viver de uma forma saudável. Mas é o que você colocou também. Nós não podemos olhar para a opinião do outro quando nós conhecemos a condição. Porque muitas vezes o outro que se posiciona é um outro que não conhece, é um outro que não vive, é um outro que não tem a experiência que nós temos na prática. Então, esse olhar para o nosso filho, esquecer a opinião do outro é algo muito importante, né? É a gente entender, gente, que assim, nossos filhos eles não precisam de super proteção. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Eles precisam ser compreendidos, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ter voz, eles precisam que a gente corresponda a essas demandas, valorize esse desejo dele de aprender, de buscar, né? Isso é uma coisa que nós precisamos alimentar, precisamos nutrir essa busca acadêmica de conhecimento e também os aspectos emocionais. E como fazer isso? Eu costumo falar assim, que eu sempre coloco no meu conteúdo, né? Olha, nós como mães, nós precisamos aprender, desenvolver habilidades para lidar com os nossos filhos. Mas nós temos que entender que chega num ponto que nós não temos competência. Então, nesse momento, vamos buscar o psicólogo, vamos buscar a ajuda daquele profissional que pode nos auxiliar. Então, a gente vai até onde a gente consegue e onde a gente não consegue, é como a Carol falou no início, nós precisamos do outro, né? Então, eu considero que a gente precisa fazer essas reflexões, né? Não vou me importar com o que o outro diz, do ponto de vista de querer levar ali, eu não quero, né? Eu vou chamar a atenção do meu filho, eu não vou aceitar que ele faça, eu vou ser até áspera com ele, porque eu não quero que fulano pense que eu não estou corrigindo. E não é bem por aí, né? A gente conhece o nosso filho, e aí cada um conhece o seu, e por mais que cada um que esteja aqui tenha um filho com a superdotação, são comportamentos diferentes,
são necessidades diferentes, porque algumas características são comuns, mas muitas não, né? Então, Exatamente. é muito importante a gente entender. E aí, Carol, eu vou te perguntar, porque é tão bom a gente ouvir de outras pessoas, né, falando. O que você diria para essa mãe que, né, que hoje está aí, ainda não chegou na identificação, não confirmou esses indicadores, ainda está aí nessa ansiedade, nessa dúvida, com esse tanto de interrogação? O que você fala agora? Ó, faz isso. O que você fala para essa mãe que ela deve fazer com ela e que ela deve fazer pela criança dela? Olha, eu acho que a principal coisa, assim, até tem a Drica ali embaixo que falou, né, perguntando, filho, ó, Drica, vale a pena, acho que vale para ela essa resposta também. Eu acho que a dica maior é procure sempre um profissional, porque não tem coisa pior do que você pecar por não ter filho, né? Então, você sempre buscar um profissional, alguém, eu acho que em todas as áreas, mas especialmente nessa, você buscar alguém com experiência em superdotação, né? Porque infelizmente a gente tem muitos laudos errados por aí, né? Socorro. Então, assim, É busca verdade. profissional, conversa com quem entende, fica atento, escuta principalmente o seu filho, escuta a sua criança, olha mais para a sua criança, porque eles dão sinais, né? Ai, que sinais são esses? Desde a fala, desde a sensibilidade física, a sensibilidade emocional, o desenvolvimento acima da média, olha para as outras crianças e olha para o seu filho, né? A gente sempre tem um pouco de pudor, a gente vive numa sociedade, né, que tem muitos pudores, ai não, mas será que, né? Olha com cuidado, olha porque vale a pena, né? Porque às vezes as pessoas têm no mito, ah não, ele tem que ser um gênio para ser superdotado. Não, não é nada disso. Às vezes ele tem uma super habilidade em artes, na questão corporal, ou na matemática, ou na leitura, enfim, né? Tem tantos aspectos que você precisa observar, mas eu acho que o que eu falaria principalmente para a mãe hoje que está em dúvida é procure um profissional e escute o seu filho, olhe para ele. Né? Muitas vezes você pensa, ah, mas ele não é uma criança que não vai bem na escola, é problemático na escola. É um sinal. Né? Você pode achar que isso, ah, não, isso é impossível ser superdotado. Não, é um grande erro, né, Socorro? Socorro que É está dentro das verdade. escolas, faz um trabalho maravilhoso, né? Tem muito problema porque eles são muito questionadores, eles têm uma visão muito fora do comum, né? Não conseguem muito seguir padronizações que a escola, de uma forma geral, segue, né? Tem que seguir, enfim. Então, a gente acaba que fica sempre nesse jogo aí de cintura, mas a minha dica seria essa: busque profissional, ouça seu filho. Ouça o seu filho. Isso aí, gente. Então, Carol, olha só, como hoje nós estamos aqui para aprender com você, então você fez a identificação, conseguiu identificar, e aí então você buscou conhecimento para que você pudesse compreender, acolher, apoiar, né? E agora? Como é que tem sido agora? Quais são os desafios após a identificação? O que você ainda continua, porque isso é, como a gente falou, é para a vida. Mas onde você tem assim sentido maior dificuldade? Ou eu não gosto de falar dificuldade, eu gosto de falar mesmo desafio, porque são desafios diários, né? E aí, fala para a gente assim hoje, como é que o onde está doendo mais, onde está, né, exigindo mais de você e o que você tem feito. Eu acho que, assim, em casa, no Heitor, eu acho que já consegui conhecê-lo bastante, entender como lidar. Claro que, como você falou, a gente está todo dia aprendendo e todo dia testando, e às vezes a gente perde a paciência porque ninguém é de ferro, e a gente vai lá, volta, respira e vai, né? Mas acho que o calcanhar de Aquiles aí, nessa fase que eu tô do Heitor aí com 7 anos, é a escola. É conseguir levar para as instituições de educação a realidade do que é, primeiramente do que é, porque às vezes existe até uma dificuldade de aceitação do laudo, né? Depois que aceita, uma dificuldade de entender o que é, e depois que aceitou, entender uma dificuldade de o que eu faço com isso, porque as escolas, infelizmente, não estou generalizando, mas a maioria delas, às vezes até tem empatia, tem vontade, mas não sabe exatamente qual a melhor forma de ajudar. E a gente, como mãe, muitas vezes também não sabe a técnica, assim, o que eu vou fazer? Então, acho que buscar um profissional, alguém que se a escola não tem, né? Alguém
que vai desenvolver um programa específico para essa criança desenvolver de uma forma mais leve, né? Porque eles conseguem buscar conhecimento, conseguem, mas eles precisam ser direcionados, né? Exatamente. Entender, eu acho que essa é uma coisa que fica sempre no meu lá atrás, no meu subconsciente, é ter uma pessoa com uma autoestima bem resolvida, uma pessoa bem, né? Porém, não se tornar intolerante, não se tornar um ser humano arrogante, entendeu? Então, a gente fica sempre nesse vai e vem. Como que faz isso, né? Porque daí na escola começam. É na escola que nessa fase da vida que ele tá, que ele vai conviver, que ele vai. Fora famílias, é o exemplo que ele tem de sociedade, é dentro da escola, né? Porque depois que a gente se torna adulto, a gente tem no trabalho, a gente tem, sei lá, na vida, nos vizinhos, mas quanto eles são muito. Eles ficam metade do tempo da vida deles lá dentro. Então, para mim, hoje é o desafio que eu estou sentindo assim, é esse. É conseguir equilibrar tudo isso, assim, o ensinamento e o tratamento que eu dou em casa, o conhecimento que a gente tem, e equilibrar isso com a escola, despadronizar um pouco lá e direcionar melhor. Olha só, vamos falar então sobre isso. Aqui tem, deixa eu ver se eu entendi. É, qual a atitude tomar diante do filho? Ser o último a terminar a tarefa, procrastinar, tendo condições de terminar por primeiro e receber da professora a estrela da atenção. Olha só, quando uma situação dessa acontece, nós temos que fazer uma análise assim bastante profunda, olhando para os comportamentos da criança com a superdotação. Essa criança ela não está terminando essa atividade primeiro. Por quê? Porque essa atividade não é do interesse dela, porque essa atividade é uma atividade que pode ser que ela já tenha domínio e a maneira como está sendo trabalhada não é atrativa. O que realmente está acontecendo que está levando essa criança a não concluir? Se é uma tarefa de copiar, será que essa criança já tem a coordenação motora muito bem desenvolvida? Porque nós sabemos que não são todas, e é importante a gente sempre lembrar isso, mas as nossas crianças costumam desenvolver muito a parte cognitiva, aprende rápido, raciocínio rápido, processa tudo muito rápido, mas a coordenação motora às vezes não acompanha, que é essa sincronia nesse processo do desenvolvimento motor. E aí o que acontece? Eles não toleram essa repetição de ter que ouvir e aí vai copiar aquilo que ele ouviu. Às vezes ele vê no caderno, ele vê no livro, ele vê no vídeo, ele vê aquela repetição e para ele é insuportável ter que fazer tudo de novo. Então não é do interesse dele, porque quando a criança está ali dentro de uma atividade, desenvolvendo uma atividade do seu interesse, ela se deleita naquilo, ela se envolve, ela faz rápido. E aí, eu não sei qual a idade, mas eu não sei se a gente pode, nesse momento, falar procrastinar para ela. Entende? Talvez, nesse momento, é o momento que ela se encontra num processo de desenvolvimento, que ela ainda não consegue ter uma agilidade para conseguir concluir essa tarefa primeiro. E aí, gente, tem uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, que a gente precisa entender. As nossas crianças, elas têm um potencial, mas elas têm um perfil comportamental. Então, algumas pessoas vão ser para a vida mais lenta para fazer as coisas. E outras vão ser sempre mais rápidas, mais objetivas. Então, olhar para essa criança dessa forma. É do interesse? A atividade é importante para ela? Conversar para conhecer, entender que com a professora, é só uma atividade que ele não faz e termina no tempo certo? Ou são todas? Essa atividade ela acontece em todas as disciplinas? Como é que está sendo isso? Entende? Porque aí, a partir desse conhecimento, de entender o que está acontecendo, a gente começa, então, a trabalhar com essa criança. Se for a dificuldade para a escrita, então, nós vamos, então, trabalhar, né, para ele melhorar essa coordenação motora, né? E se for necessário, ele tem o direito a copiar essa atividade, levar para casa para concluir,
dependendo da situação. Então, são direitos que essa criança tem. Muitas vezes, uma atividade que todo mundo consegue fazer rapidinho, mas não consegue ter o nível de compreensão que ele tem. Entende? Ele só não consegue concluir a escrita, mas o nível de compreensão, de aprofundamento daquele tema para ele foi muito grande, foi muito profundo, mas ele não conseguiu concluir para copiar. E na maioria das vezes eles não gostam de copiar. Então nós precisamos entender. Outra coisa importante é a gente não se prender na questão de notas, de estrelas, de medalhas que essas crianças vão ganhar e despertar ainda mais essa competitividade, que muitas vezes é um sofrimento para elas, essa comparação. Gente, a comparação... Já é nato deles, muitas vezes, né, comparação... Sofia? É natural deles. Desculpa, muitas vezes a competitividade já é muito natural deles. Eu falo que eles costumam competir com eles mesmos. Então, às vezes, estimular muito isso gera ainda mais desequilíbrio, né? Ansiedade. E o que você falou ali no começo é perfeito. Antes da gente entrar aqui, eu estava sentadinha com ele ali fazendo tarefa. E é isso, sabe? Ele, por exemplo, na escola que ele está, tem que copiar lá do quadro o que vai ser a tarefa, né? As páginas e tal. Então, ele se recusava, só vinha assim na agendinha, ó. Alguma mãe aí deve se identificar. Recusou-se a copiar. Fulano recusou-se a fazer tal coisa. Recusou-se. Por quê? E aí eu fui tentar entender e perceber com ele, meio que, né, assim, nos bastidores, o que estava acontecendo. Então, eu sinto que é isso. Primeiro, ele tem a coordenação motora fina, um pouco aquém, para o que ele, não para a idade, mas para o que ele já consegue fazer. Dentro dele mesmo existe esse desequilíbrio, né? Então, ele tem sim essa questão da dificuldade de estar ali copiando, mesmo tendo muito cedo aprendido a ler e escrever. Ele não gosta, ele tem a facilidade, mas ele não quer. Por quê? Ele olha para o quadro e fala, eu vou gravar. Ele olha qual que é a página, ele chega em casa e ele me fala, ele não precisa olhar na agenda para lembrar qual que é a página da tarefa. E ele fala, para que eu vou copiar, mãe? Se eu já sei, eu olhei lá e eu sei qual que é a tarefa. Entendeu? Eu falo, meu filho existe, aí vai lá, né? Por quê e tal. Então, é exatamente isso. E muitas vezes fica naquele dilema. Vou fazer, mas eu vou me atrasar. Daí tem o perfeccionismo, daí ele quer ser igual, ele quer ser melhor, porque ele se cobra muito. Né? Então, se eu for fazer, aí, hora que vê, já foi. Ele pensou tanto que se ele copiar não vai dar tempo, mas se der tempo ele vai fazer errado. Aí já foi e ele não fez nada. Carol, Né? você falou algo a sinceridade está ali. O perfeccionismo, né? E aí também pode ser que essa demora seja para fazer bem feito. Ele quer fazer o melhor possível. E esse melhor acaba que demora mais que os outros. Então, assim, gente, até para nós, adultos, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Se você se compara com alguém, você pode estar desenvolvendo um trabalho muito bem, fazendo algo. Aí, se você parar para colocar o seu olhar no outro e pensar, puxa, mas aquele outro, ele está muito melhor que eu. Então, essa comparação, ela paralisa. Você começa a se achar não suficiente, eu não sou suficiente, eu não sou tão bom, eu não sou... Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe com nossas crianças para que eles não se comparem com os outros, mas valorizar os pequenos avanços, valorizar tudo aquilo que ele faz. Isso é uma forma de nós trabalharmos para ampliar a autoestima dessa criança, para fortalecer essa criança emocionalmente, para ela entender, olha, essa sou eu. Eu posso não conseguir, né, terminar tudo muito rápido, mas eu compreendi tudo muito bem, eu posso concluir em casa. Entender que também existem as limitações. Entende? Valorizar o que essa criança faz de melhor. Fortalecer essa criança para que ela possa lidar com as demandas na escola, com as demandas fora da escola. Porque quando ela chega no ambiente escolar, ela é muito cobrada. Cobrada, ela se autocobra. De alguma forma, quando alguém já sabe que ela é superdotada, existe a cobrança dele ser o tudo, né? Um sabe tudo, e a gente sabe que não é assim. Então, se nós, pais, fortalecemos os nossos filhos emocionalmente, né?
validando, filho, olha, tá maravilhoso. Você não conseguiu, mas você consegue me explicar isso? Você compreendeu? Filho, olha, aquela estrela você não ganhou, mas a mamãe vai te dar uma estrela porque você é o melhor. Filho, você é ótimo. E aí a Carol falou uma coisa muito importante. Como fazer para eles não se tornarem arrogantes, que são melhores? Gente, é uma pergunta que chega sempre. Eu preciso falar para o meu filho que ele tem as altas habilidades ou superdotação? Precisa, porque isso diz respeito a quem ele é, a identidade dele. Como dizer, filho, olha, sabe aqueles testes que você fez com aquele tio, aquele tempo e tá? Então, chegou o resultado. Sabe que você já você comprovou que você aprende diferente, você aprende mais rápido, você tem uma memória, você mostra o positivo dele. Filho, isso é muito bom. Você pode usar todo esse talento para você aprender muitas coisas, aprofundar os seus conhecimentos, para você aproveitar muito tudo isso e também para você ajudar as pessoas. Filho, olha, isso não faz de você melhor que ninguém, mas você é diferente. Entende? E eu acredito, Carol, que essa criança se tornar arrogante ou prepotente tem muito a ver com o que ela vivencia muito dentro de casa. Então, a maneira como você, pai, como você, mãe, vai lidar com o seu filho, vai contribuir e você vai ser um espelho para ele. Então, a maneira como você trata, ele vai tratar. A maneira como se ele percebe que você é aquela pessoa intolerante, que não tem empatia, que não olha para o outro, que não percebe a necessidade do outro. Então, assim, ele vai aprender isso com você. Sabe? Então, essa fala é muito importante. Você falar com seu filho, explicar para ele quem ele é e trazer, você é diferente, filho. Existem pessoas que conseguem aprender coisas que pode ser que você não consiga. Filho, tem pessoas que cantam muito bem e que você, né? Um exemplo, que você não. Mas isso, filho, não faz de você melhor nem pior. E nem essa pessoa. Você é diferente. Cada pessoa tem uma habilidade diferente, tem um domínio de algo. Então, nós precisamos trabalhar dessa maneira, para que essa criança se perceba diferente, essa diferença como algo positivo, para que ele se aceite, para que ele se reconheça, para que ele se identifique como essa pessoa e que ele trabalhe de uma forma onde ele possa usar esse potencial para ser feliz, para ter resultados. Às vezes existe um tabu muito grande nessa questão quando se fala de dinheiro, né? Nossa, mas eu não vou nem tocar no assunto, porque senão vai achar que eu vou pegar o meu filho. Mas ele precisa ter filho, você pode ter uma vida muito boa. Você pode ir para além do papai e da mamãe, se for o caso, usando tudo que você sabe. E aí, filho, você vai crescer e você vai poder contribuir. Porque quando você cresce, você pode contribuir com outras pessoas. Como assim? Você vai poder ajudar mais pessoas, meu filho, com tudo que você sabe. Gente, é conversar com os nossos filhos. É dizer para eles que o que eles têm é muito bonito, é muito bom. Nós, como pais, nós sabemos que é um desafio. É muito desafiador. Mas nós temos que levar para o nosso filho que ele tem algo que é muito poderoso. Olha, a nossa nação precisa de pessoas muito bem estruturadas emocionalmente, com caráter muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado, com valores e princípios muito bem estabelecidos, para estar aí à frente dos nossos trabalhos, para ser um bom advogado, um bom presidente, um bom líder na política, na educação, na saúde. Esses são os nossos filhos. Entende? Isso tudo nós formamos em casa. E aí é com pequenas atitudes, é no nosso dia a dia. E aí, Carol, a gente vai para a escola.
Carol, pode falar, depois eu falo um pouco, porque aí... Não, enquanto eu estava te ouvindo falar que é exatamente isso, e é extremamente importante isso que a Socorro falou agora, da criança tomar consciência de quem ela é, né? Porque isso é autoconhecimento, isso só ajuda, e realmente muitas mães também falam comigo, ai, mas será? Eu não sei. Gente, se você não sabe como fazer, procura um profissional para te orientar, mas não deixa de falar, não deixa de contar, porque primeiro que é direito da criança saber, e segundo que só vai fazer bem para ela. Por quê? Eu fiz isso com o Heitor, né? Eu fiquei naquele 1 ano e meio para eu primeiro entender, depois eu contei para ele. Então tem mais ou menos 1 ano e meio que eu contei, né? Entre esses 3, 4 anos aí. E foi assim, né? Eu falei para ele exatamente quem ele era, o que ele tinha, e coloquei os pontos positivos e coloquei os pontos negativos. Depois disso, foi aí quase 1 ano para eu ir todos os dias, cada oportunidade que eu via, eu ir salientando e mostrando isso para ele. Porque você fala para a criança, ela fala, ah, tá, igual a gente, né? Ah, e aí, o que eu faço com isso? E aí a gente vai aos poucos mostrando para ele onde está isso, onde ele se manifesta. E aí eu sempre falo para ele, por exemplo, olha, filho, outro dia ele estava fazendo um desenho, eu falei, nossa, que lindo, amei esse desenho seu. E o desenho dele é normal, né? Assim, ele não tem nenhum talento, nenhuma habilidade extra para desenho. E aí ele falou, sério que você achou bonito? Ninguém acha meus desenhos muito bonitos na sala de aula. Eu falei, mas eu achei seu desenho bonito. Ele falou assim, mas tem gente muito que faz um desenho muito bom, mãe. Eu falei, exatamente. Tem muita gente melhor que você nisso. E bom, né? Tem gente que é muito bom em desenho. Você não é tanto, mas não é ruim. Assim como você é muito bom, às vezes, em matemática, às vezes o amiguinho não é. Então, você pode ajudar ele. Quando você tiver com dificuldade no desenho, você pede para um amiguinho te ajudar. Então, assim, né? Mostrando para ele, ó, isso aí, você é bom em algumas coisas, em outras você não é, né? E tá tudo bem. Você não precisa ser perfeito em tudo, né? E assim vai. Nos erros, teve uma vez que ele estava chorando muito, muito nervoso, estava bem estressado naquele dia, sabe? E aí ele já sabia, e quando eu falei para ele, eu falei principalmente sobre a intensidade. Ele falou, mas o que que é isso? O que que é ser superdotado? Eu falei, olha, filho, basicamente é ser muito intenso em quase tudo. Por isso que você sente muito, porque ele é uma pessoa assim, muito sensível na área social, sabe? Preocupado com o meio ambiente, preocupado com as pessoas. Tal. Foi por isso que você se sente assim. Por isso, porque às vezes ele ficava indignado que ninguém ajudava o mendigo, ninguém não sei o quê, o povo tirava a árvore, sofria com isso. E eu falei, ó, é por isso que você sente assim, filho, porque você é mais intenso mesmo, tá tudo bem, tá? E aí um dia ele tava muito intenso, sofrendo. Eu falei assim, filho, lembra que eu te falei? As coisas é menor do que você tá vendo, calma, se acalma, tal, né? E ele olhou pra mim e falou, eu não quero. Esse dia eu assustei, socorro, eu falei, meu Deus. Eu falei, eu não quero mais ser intenso, eu não quero mais ser assim, eu não quero porque eu sofro todo dia eu sinto tédio, todo dia eu sinto muita raiva, e foi falando. E eu, ai meu Deus. Aí eu pensei, respirei e falei, Heitor, você é assim, não adianta você querer ou não. Só que você lembra do Super-Homem? Aí eu dei um exemplo para ele. Eu falei, você lembra do Homem-Aranha? Eu falei para ele, o Homem-Aranha, quando ele descobriu que ele tinha os poderes e ele não sabia lidar, ele saía jogando teia para tudo que é lado, não conseguia se transformar e ficava. Então, você está nessa fase, você vai conseguir. Você vai conseguir descobrir exatamente como fazer com esse seu poder. Isso é um poder que você tem. E você vai conseguir lidar. Calma. Você vai conseguir. Igual o Super-Homem cresceu e conseguiu. E aí ele passou. Entendeu? Então, é isso. Ele precisa, e aí nesse momento você está compreendendo, né? Você falando, essa semana, Maria está fechando a grade do segundo semestre. E ela foi, então, pesquisar as disciplinas optativas. E ela pegou uma relação de mais de 30 disciplinas. Mãe, eu quero fazer tudo isso. Filha, você quer fazer tudo isso agora? Mãe, eu não posso deixar de aprender nada sobre isso. Eu posso ler para a senhora? Pode, filha. Mãe, era sobre saúde, era sobre educação, era sobre área psicologia da educação. Gente, era sobre tudo. Era sobre tudo. Aí eu falei, filha, olha só. Mãe, eu vou pegar disciplina no sábado, vou pegar disciplina à tarde, à noite. Querida, vamos pensar. Olha, você já imaginou quando você tiver que fazer trabalho de tudo isso? Filha, aí eu comecei a pontuar com ela e trazer consciência. Olha, ela tem 18 anos. E buscar uma consciência para ela entender que ela não poderia fazer tudo aquilo daquele jeito como ela está querendo fazer.
E ela, mãe, sabe que você tem razão? Mãe, então eu vou pegar só as disciplinas de um turno. Ótimo. Filha, você vai ter muito tempo para fazer. Então, é como ela diz. Ela fala, meu Deus, eu não estou aguentando, são muitas vozes na minha cabeça não para um minuto, são vozes demais. Eu estou o tempo todo, é muita conversa dentro de mim. E aí você pode pensar, não, o que é isso? Mas é assim, é querer fazer muitas coisas, é essa intensidade que é excessiva para eles se conterem dentro deles mesmos, né? Então, a gente precisa, nesse momento, ter aquela tranquilidade para pontuar. Eu não poderia dizer, filha, você está louca? Como que você vai fazer isso? Meu amor, olha só, filha, são mais de 30 disciplinas. Querida, você consegue fazer tudo isso? Mãe, mas olha, porque agora eu faço tantas, no outro eu faço... Filha, vamos pensar em quando tudo começar. Aí ela foi se acalmando, se acalmando. Aí depois ela chegou e falou assim, mãe, olha, eu sou muito grata a Deus pela senhora. Mãe, a senhora não teve nada na sua infância. E a senhora consegue me compreender, Aí eu, filha, me dá um abraço, porque, olha, eu é que vou ser acolhida agora. Gente, é como você falou, Carol, não existe uma receita. Se a gente pensa que existe uma receita, não existe. Nós vamos trabalhando, né, todos os dias, as demandas vão chegando e nós precisamos estar preparados, né, para ir direcionando de acordo com a situação. Por isso que é tão importante, como mãe, nós entendermos e como pais, que nós precisamos desenvolver habilidades para lidar com os nossos filhos, porque não são eles que precisam aprender a ser filhos, mas nós que precisamos aprender cada dia a ser pais, a ser mãe. Como que nós vamos? Como que nós vamos agir nesse momento, dessa tempestade, dessa intensidade? O nosso filho é especial, e aí? Né? Aí, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Aí nós vamos para a escola, né? Que é o que a Carol falou, do desafio. Gente, hoje é todos os dias, mas hoje, assim, especial, a gente aprende o tempo inteiro. Quando eu falo que a gente aprende o tempo inteiro, é porque eu penso que a gente aprende mesmo, é isso que acontece comigo. Hoje eu estava numa reunião numa escola, que eu acompanho uma criança, e teve uma situação e eu fui conversar com a equipe. E aí, Carol, é tão importante a gente também ter um nível de empatia com os profissionais e entender que muito do que não é feito é por falta desse conhecimento. E aí a equipe falou assim, né? A pessoa da equipe falou assim, Socorro, olha, eu falei, olha, hoje eu não vou começar esse momento dizendo o que tem que fazer. Eu quero ouvir vocês. Eu quero entender o que vocês fizeram com essa situação para eu poder saber o que a gente pode pontuar. E aí ela relatou e falou a história, falou, Socorro, olha, eu não sei o que fazer quando ele faz isso. Eu não sei o que fazer com essa intensidade. Ele é educado, ele é carinhoso, ele é respeitoso. Nossa, ele é um menino maravilhoso. Mas de repente ele explode. É isso que fala. De repente ele explode. E aí, então, o que a escola também sente? Socorro, você percebeu? Nós conseguimos ajustar as questões acadêmicas, né? O PEI, né, Falei, você consegue perceber que o PEI fez diferença? Nossa, muito! Ele agora, os professores não estão tendo mais problema com ele dentro de sala de aula. Mas na hora do intervalo, ele vai correr, ele vai brincar, e de repente ele tropeça em alguém, ele empurra o outro, e aí ele entende uma coisa com maior intensidade e acaba empurrando o colega ou batendo no colega. Então, assim, e eu não sei o que fazer. Aí, por isso eu chamei, falei assim, e aí bateu de frente, a criança se recusou a ir para a escola. Entende? Gente, então, falar sobre isso é muito importante. Porque a gente precisa entender que eles precisam ser compreendidos na nossa casa, eles precisam ser compreendidos na escola. As pessoas que estão no convívio com essas crianças precisam entender que essa sensibilidade
ela não é algo inventado pelas mães, mas é real. Então, a criança se assustou de tal maneira que se recusou a ir para a escola. E por que você... Eu estou com medo. Com medo da forma, do tom de voz que ouviu. Então, você percebe que... E a Socorro, se eu soubesse, eu teria feito diferente. Eu falei, então, a partir de agora, a gente já sabe. Aconteceu? Chama. Vamos perguntar, vamos fazer pergunta. Por que que você agiu dessa forma? O que que aconteceu naquele momento? Quando acontecer isso de novo, vamos escolher 5 maneiras de resolver? Você pode, vamos ver. Aí, vamos tirar dele. O que que você acha que você poderia fazer, ter feito diferente disso? Gente, é trazer consciência para essa criança, para que ela entenda. Não adianta a gente apontar o dedinho e falar, você precisa, na hora que acontecer isso, se comportar. Não vai funcionar. Ele precisa ter consciência. Bem, então se acontecer novamente, eu posso respirar fundo, eu posso sair e pedir apoio, eu posso contar até 10, eu posso sair daquele ambiente e procurar um outro lugar. Então, assim, ele vai trazer as respostas, porque quando ele traz as respostas, ele toma consciência. E aí, esse processo é um processo de amadurecimento. É uma forma da gente trabalhar com a criança para ela buscar esse ajustamento. Entende? E aí, muitas vezes, os nossos colegas não fazem, não é porque não quer também, porque ainda não encontrou o caminho. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? Entender esse contexto, entender dos comportamentos, das necessidades, do que pode vir a acontecer. Olha, vocês não têm noção de quantas crianças estão aí, adolescentes, trancados nos quartos e com recusa da escola, sabe? Porque aquele ambiente, né, é um ambiente que ele não aprendeu a gostar, porque ele não se sente pertencente, não se sente acolhido. E quando eles conseguem se sentir acolhido, pertencente, e quem leva a esse pertencimento somos nós educadores, nós pais. Dentro da nossa casa, somos nós. Fora da nossa casa, no ambiente escolar, somos nós educadores que precisamos levar essa criança a se sentir parte desse processo. Hoje também eu tive um momento muito especial quando a outra escola falou, Socorro, olha, fulaninho está dando aula. Lembra que ele não falava? Lembra que a gente não conseguia identificar? Ele deu aula no 3º ano, ele dá aula no 5º ano, ele hoje faz, e a escola não conseguia identificá-lo. Não conseguia perceber comportamentos. Então, gente, parece assim uma coisa repetitiva, mas o conhecimento, ele traz as possibilidades que as nossas crianças precisam. E a gente precisa falar sobre isso, né, Carol? Falar o máximo que a gente puder. Eu acho que o diálogo com a escola é muito fundamental, assim, você levar muitas vezes a informação, né, e assim, somente sobre como você lida em casa, sobre o que você vê, ver se é compatível, porque às vezes o comportamento é muito divergente em casa e na escola, né, porque a pressão é outra, enfim, as ansiedades deles são outras, então, você ouvir o profissional que está dentro da escola, exatamente sobre o que está acontecendo. E você saber conhecer o seu filho, né? Ter conhecimento da condição dele, para poder explanar melhor também para a escola. E ter essa troca é fundamental. Claro que você precisa ter uma escola que tenha, no mínimo, uma empatia, né? Socorro, assim, para te ouvir, para explicar. Mas depois desse passo, é muito importante a gente ter o diálogo, né? Porque tudo começa por aí, né? E aquilo que você falou é sobre a gente está preparado para lidar com eles, né? Quando você falou de aponte para eles, deixa eles escolher opções, porque é exatamente isso. O cérebro deles é tão racionalzinho ali, que se ele começar a pensar na solução, de repente ele vai achar uma melhor do que a que você sugeriria para ele. Ele mesmo consegue, ele começa a gostar desse processo, de achar solução para o problema, né? Porque ele começa a conseguir ver isso, né? E assim, teve uma vez que aconteceu comigo, que foi bem interessante. Eu deixei ele uma semana na casa da avó, não lembro o que era, se era férias, o que era.
E eu fiquei uma semana, sabe, assim, com silêncio em casa. Eu falei, ai, Jesus, não sei o que eu vou fazer, né? Aquela coisa de mãe, que perde o chão. Aí eu sentei na mesa e fiquei pensando, falei, gente, como que deve ser louco, né? Muito louco a minha vida para poder entendê-lo. Mas como que deve ser tão difícil para ele conviver comigo também e com as outras pessoas? Porque para a gente é difícil conviver com uma pessoa com superdotação, é desafiador, mas e o desafio para eles de lidar com todo o resto do mundo, que é diferente deles, né? Então, como que é isso para eles? Então, eu sempre tento voltar para essa minha reflexão e entender. Tá difícil para mim? Tá, mas e para ele também deve estar. Então, vamos conversar e vamos tentar se entender, né? O Carol, e desafio para nós é entender, para ele, mas para ele é maior ainda, né? Carol, e a gente entender, uma coisa importante, a gente entender que os nossos filhos, dependendo da idade, ele tem uma maturidade para um aspecto que é o cognitivo, mas ele não deixa de ser uma criança com comportamento de criança e que nós precisamos considerar isso. Então, muitas vezes, pelo nível de desenvolvimento dele, nós exigimos mais do que eles estão preparados para dar. A gente Exatamente. olha A para aquela cobrança, criança né? e a gente quer que ela... Na escola é o quê? Sentar na cadeira e estar atento e fazer tudo e não negligenciar com nada. É uma criança. Ele precisa ser criança, ele precisa também ter aquele momento onde ele possa acertar, cometer os erros, deixar. Às vezes a gente não consegue, então assim, a gente consegue não olhar muitas vezes para as necessidades dessa criança e cobrar dela aquilo que ela ainda não está pronta para entregar. Né? A gente não olha para a fase dessa criança. Então, entender, gente, olha, nossa, meu filho tem 4 anos. Aí a professora chega e fala, nossa, ela não fica quieta, ela conversa. Mas ela é uma criança de 4 anos. É uma criança de 5, é uma criança de 6, é de 8. O que eu posso esperar dessa criança? O que ela Exatamente. já A gente às vezes não deveria criar estar tanto. normalmente oferecendo ou não, pronta ou não? Entende? Então, é também lembrar da fase de desenvolvimento. Como que essa criança está nesse momento? Entender que muitas vezes a minha filha, com 18 anos, gente, ela é uma moça, né, fisicamente muito bem formada, mas o nível de maturidade dela não acompanha o nível intelectual, a maturidade dela. Se você conversa com ela, você percebe que ela sabe muita coisa sobre muitos assuntos, tem um nível de compreensão elevadíssimo, mas a maturidade para muitas coisas não acompanha. Então, entender também que pode ser que essa sincronia é esse descompasso nesses aspectos emocionais, motor, né? E a gente precisa trabalhar. Uma criança, quando ela apresenta dificuldades, o que nós fazemos? Focamos nesse trabalho para desenvolver aquela área que a criança apresenta dificuldade. Mas as nossas crianças com superdotação, nós, às vezes, parece que a gente esquece que eles podem precisar de ajuda em alguma área. Entende? Então, a gente olha, tem o potencial, vamos trabalhar, vamos favorecer esse desenvolvimento. Mas também lembrar que, se tiver alguma dificuldade, nós vamos trabalhar para apoiar aquela criança no desenvolvimento, na ampliação daquela habilidade, que pode ser que ela ainda não tenha. Entende? Então, eu penso, né, e é por aí. Fala, Carol, nós estamos quase... Ih, chegamos na nossa reta final aqui, Carol. Gente, Não, quer falar? maravilhoso, uma delícia conversar e sempre a gente aprende muito com você sempre. Hoje não foi diferente. E é isso aí, é a gente sempre não cobrar tanto deles, não cobrar tanto da gente também, como mãe, como pessoa, né? Eu costumo falar assim, eu tô dando o meu melhor de hoje. Tem dia que é 20%, tem dia que é 10%, tem dia que é 90%. Mas é isso, o importante é a gente fazer o nosso melhor e não exigir tanto deles, né? São fases, e lembrar, eu acho também sempre que são seres humanos. E a gente saber diferenciar, às vezes, o que é da condição da superdotação e o que é da personalidade, o que é da fase, o que é Exatamente. da vida, né? E deixá-los permitir, deixar eles se permitir errar, se permitir participar.
né? O mundo tá aí, eles vão viver nesse mundo que tá aí, a gente não vai colocá-los numa bolha, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe sim que eles precisam de um atendimento, a gente sabe sim que eles são diferentes e ter consciência disso, nós e eles, né? Porque daí eu acho que as coisas vão fluindo e eles não vão deixar de sofrer, como nós também, nós, meros normais, não deixamos de sofrer também, e assim é com todas as pessoas. Eu acho que a gente coloca na mão de Deus aí num caminho, faz o nosso melhor e flui. Exatamente. Ensinar, né? A gente fala, nossa, ele não sabe lidar com frustrações. Mas a gente está permitindo, E porque a nós temos gente que sabe, entender né? também. Pelo que eu sei, né? A gente tem que entender também que eles precisam aprender a lidar com as demandas, que às vezes as coisas vão funcionar muito bem e às vezes não. E aí a gente vai ter que sentar com ele e falar, filho, nem sempre as coisas acontecem daquele jeitinho que a gente planeja. Ah, mas então, mas não acontece. Ah, mas tinha filho, mas às vezes não está no nosso controle. O Gente, eu com tempo, afetividade. principalmente, né, para eles, né? O tempo para eles, pelo menos aqui em casa, assim, o tempo para ele é sempre, parece que o tempo, os 10 minutos para ele é 1 hora, né? Então, né? Ah, Carol, mas toda criança hoje em dia é assim, mas dobra para o superdotado, você pode dobrar. Sim, Né? Então, assim, e colocando isso para eles, né? Calma, né? Às vezes até exercitar, às vezes eu faço até algumas coisas de propósito, assim, exercita aí 10 minutos, né? Aguarda um pouquinho, porque as coisas levam tempo para acontecer, né? Outro dia foi é, engraçado, ele estava meio que fissurado em ver biografia de cientistas. Aí tava vendo lá do Tesla, e esse Tesla fez, e esse Tesla não sei o que, e descobriu desde pequeno, não sei o que. Aí teve uma coisa que ele queria lá, que eu não lembro o que foi que ele desenvolveu, que ele demorou 20 anos. Aí eu falei, viu, filho? Ele fez, mas levou 20 anos. As coisas não acontecem sempre, e aí qualquer deixa que eu vejo, eu vou tentando puxar para ele dentro sim, daquilo que ele está interessado, porque daí ele começa a tomar consciência, né? Carol, é isso, né? Então, assim, tudo é aprender. Em todos os momentos a gente está chamando, ajudando a resolver problemas reais. Gente, é trazer para a realidade, é resolver problemas reais, é a gente entender que os nossos filhos eles estão no mundo, nem sempre nós vamos estar ali segurado na mãozinha deles. Vai ter momentos que eles vão precisar andar sozinhos. E nós temos que entender que nós não educamos os nossos filhos para esse momento, mas é para a vida. E aí, para a vida, gente, a gente tem muito que ensinar, né? A gente tem muito que mostrar, a gente tem muito que dar exemplos, né? Entender que assim, não é porque o nosso filho tem um grande potencial que ele não precise aprender os limites, regras, fazer as coisas, esperar um pouco mais, sabe? E é aprender mesmo a ter tolerância. Como que ele vai aprender a ter tolerância? Como que ele vai aprender a esperar? Se tudo ali a gente proporciona instantaneamente, né? Então, é pensar como eu posso desenvolver essa habilidade com meu filho? Como eu posso ensinar meu filho a ter um nível de empatia maior? Será que eu posso fazer alguma coisa? Talvez eu possa ajudar alguém, eu possa contribuir, eu possa pedir para o meu filho pegar os brinquedinhos e dividir com alguém. Entende? É o que você acha que é possível. Está tudo dentro daquilo que você acredita, dos seus princípios, dos seus valores. Você só não pode deixar de fazer. Né? É. É entender que eles aprendem conosco. Carol, olha, nós já chegamos na nossa hora, então eu, eu gostaria de agradecer imensamente. Que momento agradável, né? Eu aprendi muito aqui com você. Foi muito bacana mesmo. Eu tenho certeza que quem já esteve aqui conosco, e quem está, e quem vai poder ver novamente, né, em outro momento essa live, vai aprender. Então, eu quero te agradecer imensamente, agradecer a todas vocês que estão aqui, né? E que não faria sentido para a gente estar aqui sozinho. Então, minha gratidão eterna, gente. É muito bacana, né? Poder contar com a presença de vocês
e vocês estarem aqui compartilhando conosco e nos fortalecendo, que é isso que a gente precisa, né? Pode falar, Carol, para a gente encerrar. Obrigadão mesmo, Socorro, gratidão é minha, é um prazer sempre falar com você. Desejo tudo de bom na sua vida, que você é muito merecedora mesmo, maravilhosa. Todo mundo que está aqui também, com certeza. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela atenção. E o que precisarem, a gente está aí, né, Socorro, nas redes sociais. Sim. Vamos sempre conversando, vamos interagir, né? E é um prazer sempre. Beijo para aí. Tá chegando o Dia das Crianças, né? Para todo mundo aí também, o Dia das Crianças, né? Que todo mundo seja sempre criança um pouquinho na vida, em qualquer fase, Exatamente. né? Agir como adulto, né? Ter a criatividade, a felicidade da criança. E quando for preciso, nos momentos que for necessário, agir como um adulto, né? Então, isso é importante. Gente, eu honro a vida de vocês. Gratidão pela presença. Beijo. Beijo. Tchau.